Vamos lá. Vamos agora entrar no raciocínio de semiologia e semiotécnica, pontos de ausculta, questão de prova, tá? Cai bastante. Áreas de ausculta. Então a pergunta é direta. O cara pergunta para você assim: onde se coloca o esteto para auscultar a área aórtica? Onde se coloca o esteto para auscultar a área pulmonar? Ou então ele te diz assim: o esteto foi colocado na área tal. Essa área avalia aí A, B, C, D. Aórtica, pulmonar, tricúspide, mitral. Então vamos lá. Pontos de ausculta. Segundo espaço intercostal. Segundo espaço intercostal. À direita, linha paraesternal, aórtica. Segundo espaço intercostal, à esquerda do externo. Linha sempre paraesternal como referência. Área pulmonar. Aórtico, pulmonar. Quarto espaço intercostal, ou quinto, porque aí a referência anatômica pode alterar. Quarto ou quinto espaço à esquerda do externo, tricúspide. Área e foco tricúspide. E quinto espaço intercostal, linha M clavicular, foco mitral, chamado também de impulso apical ou ponto de impulso máximo. O que é o ponto de impulso máximo? É a área onde o coração se choca com o gradil costal. Em pessoas magrinhas, você olha e consegue ver o coração batendo no gradil costal. Aquilo ali é o chamado ponto de impulso máximo, pulso apical, e também coincide com o foco mitral. Aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Segundo espaço à direita, aórtico. À esquerda, pulmonar. Quarto ou quinto, tricúspide. Quinto espaço hemiclavicular, mitral. Aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Aórtico. Repete 300 vezes e você nunca mais esquece isso. Aí tem gente, cuidado, o eletrocardiograma, ela falou uma frase interessante. Quem faz muito eletro grava isso. Vou fazer um adendo, nem sempre. E quando eu chegar em eletro, eu vou te explicar o porquê. Só vou te pedir assim, me lembra. Ó, fala do eletro. Tá? Um dos erros mais clássicos é posicionamento de eletrodo para rodar eletro. Tá? Mas isso a gente conversa quando eu for falar de elétrica, eu vou falar no final da aula. Então preste atenção. Aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Bem, tem gente que usa mnemônicos. Tipo assim, tem alguma Paloma aqui na sala? Patrícia? Penélope? Priscila? Não? Pode escolher o P que quiser. Tem gente que grava assim, ó. A Paloma tem medo. Aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. A Paloma tem medo, a Priscila tem medo, a Penélope tem medo. Aí escolhe o P que quiser. Eu prefiro aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral. Muito mais fácil. Isso cai em prova, tá? Tem que saber. Foi, pessoal? Ok? Quantas bulhas cardíacas normais nós temos? A pergunta foi, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? E a resposta deveria ser, depende de qual grupo você está falando. Simples assim. Porque a vontade de alguns era responder 2 bulhas cardíacas. Né? Inclusive, os livros falam assim, né? Tum-tá, 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 tum-tá. Época de carnaval, então fica belezinha, né? Tum-tá, 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 tum-tá. Mas, antes de chegar no tum-tá, vamos primeiro para entender as bulhas cardíacas. Perguntas de prova. Primeiro, a primeira bulha cardíaca é o fechamento da mitral e tricúspide. Válvulas que são atrioventriculares. Então, a primeira bulha cardíaca representa o momento que o sangue saiu dos átrios e chegou aos ventrículos. E para que ele não reflua, voltando no sistema, as válvulas fecham praticamente juntas. Quando tem ali alguma estenose, quando você tem alguma calcificação anormal, elas podem não fechar juntas e isso vai dar ruído diferente. Mas, normalmente, tá? A primeira bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas mitral
e tricúspide. Pergunta de prova. Tá pingando aí o ar, não? Ele desceu a palheta? Empurra para cima assim, vê se ele segura. Ah, ele está no... Então, olha só, gente. Dentro dessa ideia, pergunta de prova. O que representa a primeira bulha? Fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Tá? Do ponto de vista do exame, o fechamento da mitral e tricúspide cria a primeira bulha. Normalmente, é auscultado melhor na área apical. B1 é facilmente identificado e atua como ponto de referência para o restante do ciclo cardíaco, porque é a bulha mais sonora. Tá? Então, fechamento de mitral e tricúspide. A segunda bulha cardíaca representa o fechamento das semilunares, que na verdade é a aórtica e pulmonar. A aórtica é a válvula que está lá no ventrículo esquerdo, separando o ventrículo esquerdo da artéria aorta, por isso que é a válvula aórtica. E a pulmonar é a que está no ventrículo direito, separando o ventrículo direito da artéria pulmonar, por isso que se chama pulmonar. Então nós temos o fechamento da aórtica e da pulmonar. Eu falei agora há pouco, quando eu expliquei pré-carga e pós-carga, que o ventrículo direito enfrenta uma menor resistência que o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo direito bombeia para a artéria pulmonar, que é um sistema de baixa pressão. Já o ventrículo esquerdo bombeia para a aorta, que é um sistema de alta pressão. Então, basicamente, só para vocês entenderem como é que a máquina é perfeita, no momento em que os ventrículos começam o seu esvaziamento, o ventrículo direito sai na frente, porque como ele tem menos pressão, ele vai mais rápido. Então, a tendência dele seria terminar o quê? Primeiro. Só que o outro lado tem mais massa muscular, é mais forte. E aí ele compensa essa diferença de pressão na força. E aí os dois, embora tenham uma diferença de esvaziamento, terminam juntos. E isso faz as duas válvulas fecharem juntas, na verdade. Então, a segunda bulha cardíaca representa o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Porém, em algumas pessoas, esse fechamento pode não se dar ao mesmo tempo e ter milissegundos de diferença. E aí vai fazer um barulho desdobrado, vai aparecer quase como um eco, gente, na ausculta. Tá? Vai fazer um fechamento de válvula, tudo, quase que um eco ali, milissegundos de diferença, é muito rápido, mas tem. E nesse momento, nós chamamos, tá, a segunda bulha cardíaca de B2 desdobrado. E isso é normal em algumas pessoas. Então, encontrar um desdobramento da segunda bulha cardíaca nem sempre será o quê? Problema. Geralmente, gente, passa a ser problema em idoso, porque às vezes tem calcificação, né, dos folhetos. Aí isso passa a ser problema. Mas em adulto jovem, desdobramento de B2 é considerado fisiológico. Se não tiver sinal e sintoma, não tiver nenhuma repercussão hemodinâmica, é fisiológico. É pela questão da diferença de milissegundos de fechamento. Tá? Se eu tenho a segunda bulha, o fechamento de aórtico e pulmonar, obviamente, quando eu quiser escutar um ou outro, eu vou procurar o foco aórtico e o foco pulmonar. Então, os locais de ausculta são diferentes. O componente aórtico é mais intenso nos focos aórtico e pulmonar. Entretanto, o componente pulmonar de B2 é um ruído mais suave e é bem auscultado no foco pulmonar. Ou seja, cada foco no seu lugar. Se eu quero ver o aórtico, eu vou lá, boto no segundo espaço à direita. Se eu quero auscultar o foco pulmonar, eu vou para o segundo espaço à esquerda. Certo? Está aqui. Até aqui tudo bem. 2 bulhas cardíacas, ok? Aí a literatura vai e me apresenta a terceira bulha, que ela coloca como um problema. Porque a terceira bulha está dentro de sons anormais. Tudo bem? Então ele te diz aqui, inicialmente na diástole, durante o período de enchimento ventricular, na medida em que o sangue flui para um ventrículo não complacente. O que é isso? É um ventrículo que não está totalmente relaxado. Por algum motivo ele não consegue relaxar. Porém, a literatura te diz que é um achado normal
em crianças e adultos até 40 anos de idade, 35 a 40. Então percebam, quantas bulhas cardíacas normais nós temos? Eu falei que a resposta deveria ter sido, qual é a população que nós estamos falando? Se for criança ou adultos até 35 a 40 anos, nós podemos encontrar até 3 bulhas cardíacas como normais. A partir de 40 anos, obrigatoriamente, somente 2 bulhas. A terceira ou a quarta sempre serão problemas. Em idosos, terceira e quarta bulha sempre são problemas. Nunca será normal. Então, B3 é normal até 35 a 40 anos de idade. Foi, pessoal? Tudo bem? Ok? Já a quarta bulha, não. Essa é problema sempre. Quarta bulha sempre será problema. E isso traz um componente patológico. Em idosos pode indicar problema mais sério cardíaco, tem que ser sempre investigado. Quarta bulha tem que ser sempre investigado. E aí você tem, às vezes, som de galope, que é quando as 4 bulhas se apresentam, e aí vira uma bagunça só na ausculta. Tá? Tem um som diferente, chamado atrito. Tá? É um som áspero e rangido, que pode ser ouvido tanto na cis quanto na diástase, denominado atrito. Sabe essas portas que fazem esse barulho assim quando abrem? Faltando óleo? A pericardite tem uma membrana que reveste, né? Desculpa, o coração tem uma membrana que reveste ele, que é o pericárdio. A pericardite é o processo inflamatório dessa membrana. São 2 membranas, na verdade. Uma visceral, que envolve o órgão, e uma parietal mais externa. E no meio dela tem um líquido seroso que permite o deslizamento. Quando aquilo inflama, aquilo, quando desliza, faz o barulho, faz um som. Então, o atrito pericárdico é um sinal típico de pericardite. A banca do concurso faz o seguinte: no exame físico cardiovascular, pode-se aparecer um atrito. Ele tira a palavra pericárdico. Aí ele diz que é um som de rangido na ausculta e que determina que tipo de patologia. E pergunta qual é a patologia, porque o atrito pericárdico é clássico do diagnóstico. Se você ausculta um atrito, você está diante de uma pericardite. Tá? E geralmente na pericardite você vai encontrar a terceira bulha patológica e não normal. Você encontra uma terceira bulha patológica na pericardite. Tá? O atrito, geralmente, quando vem, né, atrito cardíaco, ele é de pericardite. Ele é clássico. Embora outras patologias possam gerar, ele não é tão típico quanto esse som que é descrito. Foi, pessoal? Tudo bem? Bem, dentro do infarto agudo do miocárdio, quando você fala de infarto, existe uma preocupação com a parte laboratorial. E aí, quando você fala de laboratório, a gente pensa sempre nas enzimas cardíacas, né? Eu vou falar mais delas mais para frente. Mas as enzimas cardíacas, quando você pergunta para alguém assim, ó, paciente infartou, dosou as enzimas? Dosou o quê? Aí ele te responde, mioglobina, troponina e CKMB. Não é assim que o pessoal responde? Conceitualmente, a resposta está errada. Porque enzima é só uma, a CKMB. Troponina e mioglobina são proteínas. E é assim que a banca derruba vocês. Porque ela bota afirmativas sobre o infarto e pede para vocês marcarem VOF. Aí no meio da frase aparece a frase escrita assim: os marcadores cardíacos para infarto envolvem as enzimas cardíacas, 2 pontos, mioglobina, troponina e CKMB. Aí tu vai lá e marca o quê? Verdadeiro. Quando tu vai para a resposta, tu encontra a sequência que você marcou. Tu marca e erra. Aí depois fica assim, mas onde é que eu errei? Errou porque enzima é só CK. Troponina e mioglobina são proteínas. Deu para entender isso, gente? Então, cuidado com essa armadilha em prova.
Da mesma forma, a gente fala muito, né, do infarto, porque é a principal patologia, tá certo? Mas existem outros marcadores que são levados em consideração. E aí eu estou indo para as questões atípicas de cardiologia. Olha como eu acabei de falar, hein? Eu estou indo para pegar as questões atípicas, aquelas que caem pouco, mas quando cai, faz a diferença no concurso. Por exemplo, uma das perguntas atípicas é perguntar qual é o marcador laboratorial que fecha o diagnóstico para insuficiência cardíaca. Qual é o marcador laboratorial que fecha o diagnóstico para insuficiência cardíaca? Parêntese. Embora ele não feche, é um marcador importante, mas a banca escreve que fecha. Tá? E aí nós estamos diante do peptídeo natriurético cerebral, chamado BNP. E esse eu preciso explicar, ele está ali no final da página 3, porque senão vocês não entendem. Porque o nome do troço é peptídeo natriurético cerebral tipo B, mas ele está ligado ao diagnóstico de patologia cardíaca, insuficiência cardíaca. Essa história é interessante, porque esse peptídeo, que deu o nome de peptídeo natriurético pela sua estrutura química, ele foi encontrado inicialmente em cérebro de porcos. Então, na pesquisa, o cara encontrou uma substância diferente, viu que era um peptídeo natriurético pela composição, e ele encontrou, né, e denominou do tipo B, porque já tinha um do tipo A. Então, inicialmente, ele foi encontrado em cérebro de porcos. Então, ganhou o nome de peptídeo natriurético cerebral. No decorrer das pesquisas, o que eles identificaram? O ser humano, quando faz insuficiência cardíaca, o ventrículo produz o peptídeo natriurético que ganhou o nome de cerebral, do tipo B. Então, a atividade ventricular na insuficiência cardíaca gera a produção desse peptídeo. E aí ele virou marcador de insuficiência cardíaca, embora tenha o nome cerebral. Tá? Então, o BNP, peptídeo natriurético cerebral tipo B, é o marcador para insuficiência cardíaca. Proteína C reativa, ela é um marcador, assim como velocidade de hemossedimentação, VHS, marcadores inflamatórios, só que eles são genéricos. Tá? Quando você faz um exame de sangue, nós temos aqui o VHS e o PCR, proteína C reativa. Tá? Na sigla em inglês, PCR. E o VHS, velocidade de hemossedimentação. São marcadores inflamatórios. O que eles me dão de informação? Somente que tem inflamação em algum lugar do corpo. Eles não me dizem onde. E por que ele está aqui? Bom, um dos principais mecanismos de infarto é a placa de ateroma descolar da parede do vaso e fechar ele. Então a placa de ateroma se descola e fecha o vaso, fazendo a isquemia. No momento que ela descola do endotélio vascular, ela lesiona e ativa a cascata inflamatória. Vai ter PCR na corrente sanguínea. Então, em patologias cardíacas, geralmente a gente dá uma olhada em como está o nível de PCR do paciente. Se o nível de PCR do paciente estiver alto e ele não tiver nenhum outro dado inflamatório aparente, a gente sugestiona que tem placa de ateroma descolada de endotélio vascular. Tá? E homocisteína? Bom, homocisteína é um aminoácido que é avaliado e já está bem consolidado para a formação de placa de ateroma. Então, nível elevado de homocisteína indica alta probabilidade de fazer placas de ateroma, que é fator de risco cardiovascular. Então, geralmente, quando alguém vai fazer o seu check-up, se chegar para um médico, que seja um médico bom, né? Hoje está cada vez mais difícil encontrar o cara das antigas. Porque tu fala assim, faz um check-up para mim, aí o cara te vira de cabeça para baixo com tudo quanto é exame. Hoje, se tu fala assim, quero um check-up, aí o cara pede só o hemograma completo. Né? Aí tu fala assim, dá para botar uma bioquímica aí não? Aí ele bota sódio, potássio e cálcio. Aí tu fala, pô, dá para enxertar um pouquinho mais não de coisas aí, tipo insulina, não sei o quê. Tá difícil hoje, gente. Mas, quando tu pega um cara das antigas e fala assim, pô, eu queria fazer um check-up, o cara começa a botar lá transferrina, ferritina, para começar a ver a parte de anemia, aí chega num determinado, ele bota assim, ó, homocisteína. Por que ele quer saber a homocisteína? Ele quer saber o quanto esse cara tem de probabilidade de fazer placas de ateroma. Foi, pessoal? Isso aqui está caindo em prova, tá? Porque como isso é fator de risco, ainda mais na atenção básica, que o enfermeiro está ganhando protagonismo
com o passar dos anos, isso tem caído em prova para a saúde da família, perguntando qual é o marcador laboratorial para ver risco de formação de placa de ateroma em provas de saúde da família. Então, homocisteína. Foi? Tudo bem? Maravilha. Avançando um pouquinho mais, vamos falar agora um pouquinho, agora é parte mais específica, de pressão venosa central. Porque quando você fala de parte cardíaca, você tem que saber e acompanhar volume de líquido circulante, já que o coração é a bomba, né? Quando você tem, né, os condomínios hoje da vida, em casas que são muito altas, mas geralmente condomínio hoje é o melhor exemplo, né? A água chega embaixo e a caixa do prédio é lá em cima. Tem que ter uma bomba jogando a água para cima. Essa bomba, se ficar ligada sem água estar passando, ela faz o quê? Queima. O coração também é assim. Se ele não tiver volume para bombear, ele tem problema. Então, é fundamental avaliar volume de líquido circulante em cardiopatias. Não pode ter muito, não pode ter pouco. Tem que ser o volume normal. Pergunta de prova. Qual o principal indicador em monitorização invasiva que avalia volume de líquido circulante? Volemia. Pressão venosa central é o indicador de volemia. Gente, falou PVC? Falou volemia. Perguntou o que é PVC para vocês? Finalidade? Já busca a alternativa que fale de avaliação volêmica, porque é a associação direta, tá? Então, é uma aferição da pressão na veia cava no ato direito. Como é que funciona? O cara pega um catéter e coloca, geralmente, a subclávia é a veia de escolha, mas pode ser outros lugares, mas a subclávia é a escolha. Funciona uma veia profunda, leva o catéter até a entrada do átrio. Tá? Pressão venosa central, PVC, também é chamada de pressão de átrio direito, PAD. Por quê? Porque, na verdade, o catéter fica na veia cava, mas na entrada do átrio. Então, quando o átrio abre para o sangue chegar, ele consegue avaliar a pressão atrial. Por isso ele é chamado de pressão de átrio direito. Ele não precisa estar dentro do átrio. E, na verdade, gente, não pode estar dentro do átrio. Porque se a ponta do catéter ficar dentro do átrio, no momento que o átrio contrair, ela pode estimular, fazer arritmia cardíaca ou perfurar a parede atrial. Então, por segurança, ele fica sempre na veia cava. Isso é checado radiologicamente. Tá? Então, na veia cava, e a partir dali, ela avalia o volume de líquido circulante. Eu vou fazer um desenho rápido aqui, que vai ajudar a gente em alguns raciocínios. Deixa eu só apagar aqui. Vou só inverter aqui que eu botei invertido. Esse desenho salvará vocês na noite de hoje em algumas questões de concurso. Então, na dúvida, quando chegar lá na frente, eu vou voltar a esse desenho, pequena e grande circulação, gente, desenhado de uma forma muito simples, mas ele vai salvar vocês em algumas questões.